Calma que Jesus está voltando. Ai, glória a Deus. Maranata. A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante. Aleluia. Que a graça do Senhor seja superabundante nas nossas vidas e nas vidas de cada irmão. Vamos orar, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça, poder e misericórdia. Te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, e apaga todas as nossas transgressões, em nome de Jesus. Feliz é o homem que tem as suas transgressões perdoadas, apagadas, em nome de Jesus. Senhor, nós também te pedimos que o Senhor dê ordem aos seus arcanjos e anjos, que sentir este local aqui, essa cidade, todos os estados brasileiros, todas as cidades que estão assistindo, todos os bairros, as vilas, favelas, Senhor, a zona rural, a zona urbana, todo, Senhor, o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior e a Ásia Menor e a Europa, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um avivamento, que haja um derramar e um transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Que haja, Senhor, cura, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, em todos aqueles que estão ligados de mente e coração, Senhor, ligados a Ti, que sejam curados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que aqueles que precisam ser libertos, sejam libertos em nome de Jesus. Que todo espírito de opressão seja levado para o abismo em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, sobre onde a nossa mão direita, colocamos no alto da nossa cabeça, Senhor. Declaramos a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente ligado ao Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, amados, hoje eu estava pensando, né? A gente pensa todos os dias e pensa muito, né? Eu fiquei pensando quais são as coisas das quais te fazem parar. O que te faz parar? O que te faz parar? O que tem te feito parar? Aí fiquei lembrando de homens na Bíblia, né? Que glória a Deus que eles não pararam. José não parou, né? Ruth não parou. Esther não parou. Quem mais aí vocês lembram? Davi não parou. Daniel não parou. Elias até se escondeu na caverna, mas não parou. Paulo não parou. Né? João não parou. Exatamente. Então, assim, eu fiquei lembrando disso. O maior inimigo é aquele que nos tenta sempre nos fazer parar. Ele tenta sempre declarar que a tua vida, o teu andar, o que tu faz não tem valor algum. Doença. Mas alguém pode dizer assim, mas uma doença te faz parar. Mas Jesus não foi cravado na cruz e não levou sobre si todas as doenças, enfermidades, todas as pragas, todo o mal, toda a maldição no nosso lugar? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Foi no meu lugar, foi no teu lugar, foi no nosso lugar. Desde a fundação, desde que houve gente neste planeta. Desde que houve, como se diz, uma alma vivente neste planeta, Jesus, quando veio em carne, né? Nasceu da Virgem, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, o sangue dele remiu todos os seres que as almas viventes, as pessoas que viveram até aquele momento e até o final. Até o arrebatamento, né? Então é algo muito tremendo, mas glória a Deus que às vezes tu pode dizer assim, mas tu não conhece a igreja que eu frequento, tu não sabe quem é o meu pastor, tu não sabe quem é a minha família, tu não sabe as críticas que eu ouço, né? Pode dizer muitas coisas, mas
A palavra é o que te fez parar, o que tem te feito parar. Não para, amados. Porque Jesus, se tu te inspirar nele, você jamais vai parar. Né? Mas pelas dificuldades do caminho, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Lembra? Tem de bom ânimo. Não diz que o ânimo vai vir no ar. Não, é você que tem que ter bom ânimo. Há pouco eu perguntei para a irmã, qual é o louvor que está no teu coração? Hoje não. Tipo assim, o meu dia foi muito cansativo. Eu trabalhei demais. Ontem também no meu trabalho eu fiz 12 horas. E o meu turno da manhã foi tranquilo, mas o turno da tarde foi entrar dentro de um trem-bala a 300 por hora, assim. Então quer dizer que foi um plantão, uma loucura, né? Impressionantemente assim, uma correria, né? E uma necessidade muito grande, uma urgência muito grande de uma mudança de um quadro muito ruim, né? Mas isso não pode me fazer parar, né? Isso não pode, nada pode te parar, a não ser tu mesmo. Porque sempre, amados, tu mesmo te convence que tu tem motivos para parar. Sempre. É tu que te convence. Porque a palavra não te convence isso. É você que se convence, o inimigo te dá a sugestão, lança algumas críticas e você recebe, ainda você dá mais uns bons argumentos, né? E você está convencido que você tem que parar. Não para. Quem para, olha, eu sempre digo, não pare. Não pare, ande. O importante é que você continue. Mas eu não sinto nada, eu vou na igreja, eu oro, eu não sinto nada. Meu filho, não é por sentimentos, é pela fé. Tu vai fazendo, eu sempre digo, tu vai orando, jejuando, lendo a Bíblia, por disciplina. Amém. Quando tu vê, ela se apresenta viva para você. Aquelas palavras, essas palavras que estão escritas aqui, elas deixam de ser apenas letras escritas, elas são vivas, ela fica viva. E aquilo que está lendo vai vivificando o teu corpo, a tua alma, o teu espírito e a tua vida. Então, queridos, foi muito interessante que nós fomos louvar. Hoje estamos sem a nossa moça, né? Mas nós temos um louvor no nosso coração, sim, ainda que cansados. Amém. Sempre. Nós temos muitos os motivos de louvar a Jesus na nossa vida. E foi muito tremendo que quando nós estávamos adorando a Aleluia, me veio aquele que a gente caminharia pelas estradas, as ruas de ouro, né? E aquilo é muito lindo. Imediatamente a graça veio, o óleo foi derramado. Por quê? Porque isso é o que nós vamos fazer. É isso que vai nos levar. Nós vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. E a Bíblia fala de muitos cânticos, né? Muitos cânticos de vitória. Vocês lembram de algum? Quem lembra de algum aí? Cântico de Davi lá do Antigo Testamento. Cântico de Davi. Davi, que aliás, praticamente todos os salmos dele são cantados, né? Então é muito lindo, né? Mas um primeiro assim que sempre me lembro é o Cântico de Libertação de Moisés, que fala lá, o Êxodo 15, do 1 ao 18. Vamos lá só para a gente ver como é que é isso. Êxodo 15. E olha que motivos maravilhosos, né? O Cântico de Moisés diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo. Gente, eles estavam, depois de 400 anos, saindo do cativeiro. Imagina em pleno deserto, imagina a alegria que deve ter invadido a alma, o coração dos anciãos, das crianças, dos servos, de todo mundo, amados.
Imagina sendo livres, e saíram livres e ricos do Egito. Olha o que diz. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Oh, todo o exército de Faraó. Nunca mais o Egito foi o que era. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo e em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita à terra e os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão e eles estremecerão. Apoder-se-á uma dor dos habitantes, aqui diz da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O santuário do Senhor que ele estabeleceu é um santuário celestial. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. 20. A dança de Miriam e das mulheres. Imagina, se eles saíram aproximadamente 6 milhões, né? É um número exorbitante de gente. E as mulheres, então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Oh, glória a Deus! Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E aí vai, né? Vocês já sabem a história toda. Mas, amados, cantar. Eles cantaram de alegria. Só fico imaginando. Inclusive tem uma dança hebraica que ela demonstra essa saída do Egito vitoriosa com as mulheres dançando. Então é muito bonito, é muito lindo, porque no deserto a areia é quente, né? Então a forma que eles dançavam para não queimar os pés, né? Então é algo muito bonito. Então, queridos,
Eles viram tudo isso e se alegraram. Mas Jesus, na aflição, amado, dance ao Senhor, louve ao Senhor, cante ao Senhor. Olha, o teu inimigo não suporta. Como é que você tá lá, ele tá lá, tipo assim, aconteceu um monte de coisa errada, perdeu o emprego, alguém ficou enfermo, e tu vai lá e recebe tudo aquilo e fica assim, não. Diz, glória a Deus, mais uma oportunidade do Senhor se manifestar poderoso na minha vida, poderoso na saúde da minha família, porque Ele é poderoso. Então, glorifica, bota um louvor, não adianta, amado, pode estar... Tu tá com todas as justificativas corretas, não tem nenhuma que é a mais ou a menos, mas pela fé, louve o Senhor, adore ao Senhor, glorifica Ele, porque a tua dificuldade, aquele que está provocando essa dificuldade, ó, vai que os outros já foram, como dizia o pastor João Carlos, lembram? Vai pro abismo. Amém, queridos? Vocês lembram de outro cântico? Cântico de vitória de Débora e Baraque. Lembra de Débora? Ela era juíza. Né? Tá lá em Juízes 5, do 1 ao 31. Vamos lá. Juízes. Vocês sabiam que houve uma juíza? Débora. Diz assim. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Olha que lindo. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. E aí vai. Eu vou continuar lendo. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Viam-se por isso escudos ou lanças entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Amados, aqui diz que a guerra estava à porta porque eles escolhiam deuses novos. Quem tem sido teus deuses novos? O que tu tem erguido para adorar de mais importante que o Senhor? Qual lugar? Que lugar de honra está tendo? Que lugar de honra do teu tempo durante um dia, durante a semana, tem esses deuses novos ou essas coisas novas, essas obrigações novas, tem te ter roubado tempo de louvor e adoração ao Senhor? No 10 diz assim: vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentai em juízo e que andai pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram as águas, ali falai das justiças do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. O Senhor fez se levantar e dominar sobre os valentes. Então, amados, não importa
não importa a tua situação, importa o Deus que tu tem. Ele é aquele que julga todas as causas com sabedoria e com justiça, porque ele é justo. Ele não pode ir contra, ele não consegue jamais Deus será injusto, amados. Deus é justo, inclusive com o inimigo. Entendeu? Não é porque o inimigo é inimigo que ele será injusto, não. Ele é justo, ele aplica, a disciplina é a mesma. É a mesma para ti, para mim. Outro cântico, alguém lembra? O cântico de louvor de Ana, o cântico de Zacarias, né? O cântico de vitória de Davi. Esse é belíssimo, amados. Vamos. O cântico de vitória de Davi em 2 Samuel 22. Esse cântico, ou o Salmo 22, a gente pode ler o Salmo 22. Davi viu a promessa de Deus se cumprindo. Ele viu Jesus, ele viu a crucificação. É algo muito extraordinário, amados. É impressionantemente extraordinário. Vamos, então, ler. Antes, vamos ler o cântico de louvor de Ana, em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, depois nós vamos lá no outro. 1 Samuel 2. Vocês lembram quem era Ana, né? Sim, mãe de Samuel. Porque realmente Samuel precisava ser muito desejado, né? Muito, porque lembra quem foi Samuel? Quem foi Samuel? Foi um profeta. Ele foi um profeta, ele foi como um juiz, ele foi um sacerdote, né? E lembram que, vamos ler aqui, ó, o Cântico de Ana. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Em 1 Samuel 1, 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Fala a Bíblia, fala os livros históricos, que ela há 25 anos pedia: Senhor, dá-me um filho. Em 25 anos Deus não a ouvia. Aí teve um dia nesses 25 anos que ela falou diferente. Lembra como é que ela disse? Senhor, dá-me um filho, né? E eu o darei a ti. Ele será criado no tabernáculo, lembra? Na casa do Senhor. E ele, amado, Samuel, cresceu junto com um sacerdote, né? Eli, que viu todo o tabernáculo se corromper, porque os seus filhos se corromperam. E ele não corrigiu os seus filhos. O seu filho tem se corrompido e você tem corrigido ele? Porque nós precisamos corrigir a nossa casa, a nossa descendência. Porque senão virá desgraça sobre isso. Virá desgraça. Morreu todos da casa de Eli. E o impressionante, amados, a história de Samuel é belíssima, porque ele viu tudo aquilo, mas Eli educou Samuel, ensinou Samuel. Porque quando ele nasceu, a Ana, quando ele saiu do desmame, levou ele para o sacerdote. E lá ele cresceu. E uma vez por ano, Ana lhe tecia alguma roupa, uma túnica, e quando no tempo de ir ao tabernáculo, né, ela via o filho. Então é algo muito tremendo, amados. Ainda, as pessoas muitas vezes dizem assim: mas eu não vou em igreja porque são tudo assim, assado. Realmente, a coisa não está bonita, não. Mas, em algum lugar tem gente verdadeiramente que serve ao Senhor e que são sinceros, tem temor a Deus. Eles não cuidam das suas ovelhas, cuidam das ovelhas de Jesus. Amém, queridos? Porque Jesus, ele é o bom pastor
que deu a vida por suas ovelhas. Ele morreu por mim e por ti, e pelos ditos pastores. Amém, queridos? Então, nasce Samuel e ele é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu, ele podia ser chamado de presente, né? Presente de Deus, porque o Senhor a abençoou. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Que tremendo! E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Que ela confirmasse ao Senhor a palavra, a promessa, o voto que ela fez ao Senhor. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve comigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele o adorou ali, ao Senhor. E o cântico de Ana, quando ela confirmou seus votos, né? Ela cumpriu tudo, então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altiveza, nem saíam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até as estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ela pediu durante 20 e poucos anos um filho, e ela consagrou, a primícia dela, e ela teve mais 6 filhos. Oh, glória a Deus, porque o Senhor faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coisa mais maravilhosa. E o restante todos você sabe. Lá no 6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, amados? E se a gente vai continuar lendo, diz o quê? Que o Senhor quase não se ouviam mais ao Senhor, porque havia corrupção no tabernáculo do Senhor. Não se ouvia.
Tu lembra que um dia ele levantou por 3 vezes e até Eli dizia: o Senhor me chamou? E ele: não. E Eli já velho, gordo, quase cego, cego porque ele já não via mais, ele já não via mais o Senhor. Aí até que na terceira vez ele diz: quando ouvires novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Oh, glória, né? E ele ouviu tudo que o Senhor ia fazer. E aí ele diz o quê? Ele vai para Davi, menininho, ele vai para Samuel, um menininho, né? E diz: diga-me tudo que o Senhor falou e não me esconda nada, como diz a nossa amiga, não me esconda nada. Fala tudo, não me esconda nada. E aquele decreto de juízo. Então, amados, Samuel foi muito querido pela sua mãe, né? Foi uma bênção de Deus, um presente de Deus para a mãe e para o povo de Israel, porque ele não se corrompeu. E ele ungiu depois. Lembra quando o povo rejeitou Deus, pediu um rei como os outros povos tinham, e Deus deu, eles foram a Samuel pedir, para ele pedir um rei. E Samuel ficou muito irado, lembram? E o Senhor disse o que para ele? Samuel, não é a ti que te rejeitam é a mim. Lembram disso? E aí eles escolheram, Deus mostrou lá Saul, que depois o Senhor o rejeitou também. E aí foi escolhido o quê? O Senhor mandou o quê? Mandou Samuel ir lá pegar o chifre, encher de óleo e ir até a casa do pai de Davi. E chegou lá e quando viu, vem em paz, quando viu um profeta, né? Vem em paz, vem em paz. Vim em paz, vou fazer um sacrifício e vou, como se diz, almoçar na sua casa. Imagina o profeta na tua casa? Muitos não gostariam, muitos aqui diziam: como a gente gostaria de convidar o pastor João Carlos, né? Quando nós estávamos nos retiros, né? A mesa do pastor João Carlos, a gente quase que tinha que fazer um sorteio. Eu estou brincando, porque ele, entre uma garfada e outra, ele ia contando história, ia falando daquilo que o Senhor estava mostrando, ia falando, as perguntas iam... Era um retiro extraordinário, porque ele acordava às 6 da manhã e o primeiro que levantava cedo e encontrava ele lá sentadinho, já sentava no lado e ele começava a falar. Né? Era algo maravilhoso, né? Então, amados, essa sede. Então, tu imagina o profeta de Deus chegando na tua casa e dizendo: vieste em paz? Vim em paz. Hoje vim almoçar contigo. Aí tu imagina, trocava as roupas, talvez se tomava um banho rápido, né? Eu fico imaginando, né? Para almoçar com o profeta. E aí Deus disse: hoje tu ungirás o rei de Israel que eu escolhi, segundo o rei, segundo o meu coração. E viram: certamente será esse alto, forte, hábil como se diz, no exército, né? Condecorado. E o Senhor dizia: não. Então deve ser esse outro aqui, que esse aqui, vamos dizer, é poliglota, se formou em Harvard, né? Vamos imaginar. Esse não. Aí passou todos os filhos, né? Aí imagina, amados, que Samuel teve que olhar para Eli e dizer assim: são todos estes os teus filhos? Porque Deus não se engana, né? Aí ele assim foi puxar na memória: tem um que eu nem considero, que fica lá no campo, né? Pai nem lembrou dele, que ficava lá, ele tinha cheiro de ovelhas, né? Pastor tem cheiro de ovelhas, gente. Pastor sem cheiro de ovelha, tá brabo o negócio. Né? E ele, amados, ele foi forjado. O que ele fazia? Eu acho muito lindo. O que ele fazia? O que ele fazia lá naquele campo? Ele pegava as pedrinhas, pegava aquela funda, né? E fazia tiro ao alvo, né? Pegava aquela fundinha,
Porque as nossas fundas aqui no Brasil, a gente é uma forquilha assim, a gente bota umas borrachinhas, uma pedrinha e ó, né? Mas lá era diferente, né? Lembra? Sim. Lá era diferente, era um couro, né? Tudo de couro, botava a pedra ali e fazia assim, tipo umas bolhadeiras e fazia. Imagina, ele era craque em lançar pedras, né? E o que mais que ele fazia? Ele compunha, ele cantava e ele criava os seus instrumentos. Tanto é, amados, que praticamente quase todos os instrumentos que a gente conhece, eles foram criados, ou eu creio que ele tinha as visões do céu e reproduzia, né? Ele tocava harpa. Imagina uma harpa feita lá, eu não sei qual era como é que se diz, as marcas boas aqui no Brasil, se é isso, é aquilo que eu não sei, não conheço nenhuma, né, de instrumentos, mas vamos dizer, né, que ele devia ter escolhido uma árvore que podia ser moldada para dedilhar a sua harpa. E será que ele comprava nas lojas as cordas? Não, aquelas cordas elas deviam, imagina o trabalho de fazer, provavelmente podia ser até das lãs, né? Podia até ser das lãs, quando ele estava lá tirando os carrapichos, carrapato, limpando os nós das lãs das ovelhas, né? Aí sempre sobra, né? Eu fico imaginando. E ele lá louvava a Deus, né? E outra coisa, amados, quando ele ficava junto com as ovelhas, porque tem um horário que tu tem que levá-las para tomar água, né? Ovelha não pode se molhar, se ela cai no lago, ela morre, porque aumenta o peso dela, porque a lã absorve a água. Então, o pastor tem que ter aquele trem lá para puxar a ovelha, né? Então, amados, você imagina ele lá para cá, quando as ovelhas estavam meia, né? Ele se sentava embaixo das árvores, aí tem o horário delas descansarem. Imagina que ovelhas amadas, né? Queridas, ficaram ouvindo lá Davi, louvando a Deus. Imagina a paz e a graça, né? Elas ali. Se os animais, amados, quando ouvem músicas clássicas, as vacas produzem mais leite. Tu imagina ouvir louvor, então, né? Ó, você que tem aí umas vacas aí, bota um louvor bonito aí para suas vacas. Vamos ver se o leite não triplica, hein? Porque isso já é comprovado cientificamente. Se músicas mundanas só pelo tom dos pianos, dos violinos, imagina então um louvor. Não vai botar rap lá, porque as vacas não vai aguentar, né? Mas é o louvor, amados. Há pouco a irmã não estava assim cansadinha. Quando começou a louvar, eu olhei assim, glória a Deus, né? O cansaço foi embora, os bocejos foram embora, tudo foi embora. E Davi, amados, quem conhecia Davi? Deus conhecia Davi, conhecia o coração de Davi, que mandou o profeta, aquele que era muito desejado de sua mãe, né? E Samuel ir lá e ungir um novo rei escolhido pelo Senhor. Um homem segundo o seu coração. Fez um monte de bobagem, a gente sabe, mas ele era o homem que no tempo da lei, ele conheceu a graça de Deus. Ele viu Jesus, a morte, ele viu o nascimento, ele viu a morte e a ressurreição de Cristo. Se tu ler o Salmo 22, é impressionante. Não é verdade? Quem mais, amados? Quem mais? O Cântico de Vitória de Davi, que é 2 Samuel 22, né? Esse aí. Isso, vamos pegar lá. Não, esse aí. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Tan, 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 tan. Eu amo isso. 2 Samuel 22. O cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico.
no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Pois o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, amados, não se preocupe, o Senhor ouve o teu clamor. O Senhor recebe a tua oração. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Quem já viu as asas do vento? E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou-me e me tomou, tirou-me das muitas águas, e livrou-me dos meus possantes inimigos, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. O Senhor tem prazer em ti, querido? O Senhor tem tido prazer em ti, querida? Tem? Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Aleluia. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. É Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação e pela tua brandura me fizeste a engrandecer. Me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim. Vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei.
Nunca me tornei até que o consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, mas o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, sigindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive, ó Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Nós podemos dizer: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Jesus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e os que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantaram. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém, queridos? É o Salmo 18. Glória a Deus. Mais um cântico, alguém lembra? Quem lembra? Tem o cântico de Maria, lembram? De Isabel. Não é verdade? Quem mais? De Zacarias. Eu vejo Efésios 3 como um cântico de Paulo. Né? Mas, amados, eu quero dizer o seguinte: qual é o teu cântico? Da minha força. O Senhor é a minha força. Quando eu estou... Ele que me cinge de força. Quando eu estou desanimado, Ele é a minha força. Senhor, eu estou cansado, mas eu rejeito esse cansaço físico. Tu me unge, porque há óleo de unção sendo derramado do alto da minha cabeça até a planta dos pés, para mim e para ti, para todos nós aqui, amados. Se você está cansado de situações, o Senhor te unge nesta noite. Senhor, me renova, Senhor, me unge, Senhor. Renova a minha mente, Senhor. Senhor, derrama óleo de alegria para que a minha alma se alegre. Davi estava num momento de muita tristeza. Ele disse: como é que ele ainda disse? Minha alma, por que estás abatida? Ele não disse, né? Você tem que fazer essa pergunta: minha alma, por que está triste hoje? Só por causa disso? Só por causa daquilo? Alegra-te no Senhor, ainda te louvarei, Senhor. Eu ainda te louvarei. Eu tenho motivos para te louvar todos os dias. Todos os dias. A tua saúde, tu tem motivo para louvar. Mas tu não sabe o diagnóstico que me deram. Glória a Deus, que seja qual for o diagnóstico, na cruz do Calvário, o antídoto, o remédio já foi determinado, já foi rasgado todo o decreto que havia contra ti, amados. Não importa o que seja, na cruz do Calvário, todas as coisas foram consumadas. O mal tem que sair da tua vida, amado. Tem que. Só não vai se você não permitir que a luz da verdade, que a luz de Jesus, que a presença dele entre, que a sua justiça seja o esteio da tua casa, seja o esteio da tua vida. O diagnóstico, eu fiz um diagnóstico, eu fui no médico, deu não sei o que lá, fiz, mas aquele exame, raio para aquele exame, vá pro abismo com aquele exame, entendeu? Tu pega e diz: ó Senhor,
Glória a Deus, que esse diagnóstico eu não recebo, porque ele já foi cravado na cruz. Já foi cravado na cruz do Calvário. Ah, mas eu isso e aquilo. Ai, alma. Te sujeita à verdade do Senhor. Te sujeita à palavra de Jesus, amados. Isso, ele não se move. Eu sempre digo, Deus não se move pela minha churumela. Ai, onde isso, eu tô aquilo. Ai, Senhor, olha só. Ai, ai. Senhor, né? É diferente, ele se move não pela minha churumela, ele se move pela sua palavra. Senhor, a tua palavra diz que quando eu estou fraco, eu sou forte. Então, Senhor, eu me fortaleço na tua esperança, eu me fortaleço na tua palavra. Declara o Salmo 23, quantas vezes for necessário para te convencer, para tua alma se sujeitar a ela, a esta verdade que é uma verdade absoluta. A palavra do Senhor é verdade absoluta, queridos. Olha, belíssimo. Olha o que diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, mas eu estou sem emprego. Ah, tem 3 grãos de arroz lá? Então vai lá e diz, Senhor, ó, Senhor. Aqui, ó. Pega lá a tua, como se diz, o teu recipiente lá com 3 grãos de arroz. Ó, Senhor, tá aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Senhor, eu te agradeço por esse pote cheio. 3 grãos é suficiente, 1 grão é suficiente para que esse pote encha, amados. Encha. Amém. Glória a Deus, é verdade, queridos, né? Ele refrigera minha alma. Tu tá triste, entristecido, chateado, aborrecido. Sai disso. Ordena a tua alma que se sujeita ao Senhor, que se sujeita à verdade. Senhor, derrama do óleo de alegria. Está escrito lá em Isaías 40, que o Senhor renova as tuas forças. Ele diz que nós voará como águias. Ele te fortalecerá, tu correrá como a corça, subirá em lugares altos, né? Então refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não importa o diagnóstico, amada, essa é a tua verdade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor de eternidade a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém me dá um copo d'água. Aleluia. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor. A pergunta do início era: o que tem te parado? O que tem te feito parar? Né? Lembra? Tira a marcha ré do teu carro espiritual da tua vida, amados. Amém. Na semana passada era para estar aqui conosco uma irmã. Ela é uma missionária. Ela tem estado há algum tempo já no Camboja. Mas a história dela é muito tremenda. Como é que nós a conhecemos? Na realidade, ela nos conheceu primeiro, assistindo os encontros aqui via internet, ainda com o pastor João Carlos Marques, e ela continua assistindo. E ela sempre pedia oração, né, por várias situações. Ela passou por várias situações terríveis de saúde. Ela tinha feito uma cirurgia no coração ainda aqui no Brasil. E ela começou a passar muito mal. Não lembro se ela estava no Camboja, onde que ela estava. E foi uma situação muito difícil. Hoje ela tem, por exemplo, que fazer muitas coisas para poder continuar a missão que Deus deu a ela. Essa mulher, amados, já foi levar a palavra para os mongóis,
pega uma parte da Mongólia, para parte que pega aquilo ali, uma parte de Rússia, China. Vocês têm que ver que é impressionante. E foi uma lástima ela não ter podido estar conosco. E eu acabei me esquecendo de pedir para o Ayrton ir até na igreja que ela estaria em Porto Alegre para filmar ela, né? Gravar, conversar com ela. Porque é magnífica o testemunho dessa jovem. Deus alcançou ela acho que já, não lembro se ela recém tinha se formado em jornalismo. Eu vou pedir para a Liane falar mais sobre isso, porque a Liane foi até a igreja eslava em Porto Alegre, né? Da qual ela veio. Então eu vou passar para a Liane e ela vai contar como é que foi. Domingo nós fomos lá no culto, nessa igreja, eu e o Celso, e tivemos o privilégio de conhecer a irmã Malu, missionária Malu. Vou mostrar a foto dela aqui, tá? Vai falar. E ela morou 7 anos na Mongólia, e lá ela falou que são lugares, assim, os campos são áridos, eles andam quilômetros e quilômetros para evangelizar, eles levam o filme Jesus, onde as vidas são entregues ali. Ela resgataram 5 meninas de uma família. Como é que era o nome dela mesmo? Malu. Malu. Tem no YouTube os trabalhos dela. E ela, a missão é Haggai, o que ela assim se formou, né? E para fazer essa missão é o que acompanho. Então, assim, ela contando que um dia eles foram numa Kombi velha, e aí eles foram, assim, tudo é deserto, é estrada, assim, campo, e era tão quente que eles tiveram que descer da Kombi, e eles pensaram em se deitar e se esconder debaixo da Kombi, que tinha sombra. Nisso as ovelhas correram e já estavam lá debaixo na sombra. Acho que é interessante, porque se tem um poste assim, e aí fica a sombra do poste, as ovelhas todas vêm e botam a cabecinha, elas ficam uma do lado da outra, a cabecinha tudo na sombra. A defesa delas, né? É essa moça. Tá. E ela falou que lá eles entendem muito sobre o evangelho, como Jesus, o pastor e as ovelhas, porque eles são pastores lá. E ela foi também no Nepal. O Nepal é subidas e descidas. Não importa quantas vidas eles vão encontrar. Se é para falar para 2 pessoas, eles falam para as duas famílias. Aquelas pessoas se convertem. E eles dizem, nós não podemos ficar com esse Jesus só para nós. Daí eles saem, sobe, desce, vão achar outras famílias para se reunirem. Eu não lembro agora qual local que ela falou, se foi no Nepal, onde foi, que eles tinham uma igreja escavada, assim, numa pedra, no Nepal, ao ar livre, assim, aquilo. E agora já com o tempo passou e tem uma igreja. Também ela falou de uma senhora que não tinha uma perna e andava com um pau, assim, essa senhora se converteu, e lá é caminhar, não é que nem a gente tem carro para lá e para cá. E ela, em 8 meses já de conversão, ela não tinha nunca faltado a um culto. Podia chover, podia fazer sol, a temperatura que fosse. Mas voltando ali um pouquinho na Mongólia, me lembrei das meninas. Eu não sei se a mãe morreu, a mãe abandonou as meninas, e o pai estava preso. E eles recolheram essas 5 meninas. Hoje ela disse que 4 dessas meninas estão casadas, ela é a avó, né? Já tem netos dessas meninas, e ela foi no presídio visitar. E ali ela andou, trem, não sei quantas horas, mas não sei o quê, mas aí chegou lá onde seria o presídio. E aí o guarda falou lá, perguntou o que ela estava fazendo lá, né? Mas falou para as meninas, assim. Mas ela entendeu, e ela pegou e falou, né? Aí eles disseram assim, tu tem 10 minutos só. E ela estava programada para 1 hora para falar com esse homem, né? Para levar o Jesus para esse homem.
E Deus encheu ela de tanta graça que a língua dela lá na Mongólia foi uma destreza assim que Deus deu. E aquele homem, ela botou a mão assim por dentro da grade, assim, tocou nele, orou com aquele homem foi para o Senhor. Aquele homem depois foi transferido para um outro presídio e dentro lá da cadeia acabou tendo uma igreja. Uma outra menina também era desenganada, ela morreu, ela tinha um problema cardíaco, morreu. 2 horas depois de morta, ela ressuscitou. E hoje está com 13 anos essa menina. Então foi muito edificante a gente encontrar essa missionária e ela falar das dificuldades que eles passam. Tem lugares que eles têm uma folhinha da Bíblia. Não sei se é China ou Índia. Parece que é na China. Que ela já foi em muitos lugares, ela falou. No YouTube tem o vídeo sobre os lugares assim que ela vai. Outros lugares eles se reúnem. Não, fala de como é que eles na China, onde os trabalhadores, cada um sabe um versículo. Eles escrevem no saco, no carvão, no saco de cimento, daí eles escrevem. Aí o outro que é cristão escreve outro, e assim eles vão se fortalecendo naquilo que eles vão lendo, sabe? Lembrando. Outro lugar era tudo escuro. Os irmãos se reuniam e ainda ficavam na janelinha olhando para ver se não vinha ninguém falar da palavra ali, tudo sentado no escuro. Lugares assim que é chão batido, não tem que nem nós, móveis, fogão, não tem luz, sabe? E ela dizendo, nós temos essa liberdade aqui, né, de falar do evangelho. E isso nos leva a pensar, porque ela e o grupo, né, que vai, mesmo com esse problema que essa sequela que ela ficou dessa cirurgia que ela fez, ela tem que caminhar para poder respirar melhor, circular melhor, principalmente as pernas dela, senão ela tem muita dor. E faz uma obra dessa. E nós temos tudo aqui, nós temos quantas Bíblias, a gente vai ali na Sociedade Bíblica, compra uma caixa de Bíblia e sai a distribuir, enquanto muitos lá têm uma folhinha, outros não têm nada, né? Então a gente pode fazer a nossa missão bem pertinho da nossa casa, né? Não precisa ir tão longe, né? Mas glória a Deus por esses que vão, né? Sim. E a conversão daqueles que, não sei se é no Nepal, os nossos deuses não respondem e esse Deus que vocês trazem aqui responde as orações. Nós queremos esse Jesus que está falando para nós. Se converteram assim em cima da pregação e dos milagres que Deus fez. Eles têm o Salmo 23 também traduzido, eu não me lembro qual a língua que eles traduziram, se foi da Mongólia. Da Mongólia eles traduziram tudo para a língua, né, da Mongólia local. Então, assim, para nós assim, foi edificante, porque ela ficou muito, muito contente de ter visto a gente lá, porque ela nos conhecia, né? E glória a Deus, né, pela vida desse grupo e da vida dessa irmã também, né? Como diz, glória a Deus. Então, quando a gente ora, sempre oro, né, Senhor, a América do Sul, isso, aquilo. Então, aonde tiver, amados, não importa os lugares, nesse momento, aonde for, aonde que seja, que neste exato momento o Senhor esteja derramando uma unção de renovo, né? Nos 4 cantos, vamos orar para os missionários, que o Senhor derrame essa unção de renovo, que o Senhor guarde eles, que o Senhor acampe seus anjos à volta deles e os livre de todo mal, que o Senhor levanta muralhas de fogo flamejantes e os deixe e os livre do mal, que assim como no deserto, durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem para que o seu povo pudesse não ficasse, como se diz, com aquele sol escaldante na cabeça,
cabeça, mas durante a noite uma coluna de fogo para que nenhum animal chegasse até eles, para que eles não fossem devorados pelas feras e para que eles tivessem luz. Então, que o Senhor guarde e unja com poder sobrenatural, uma unção tremenda do Espírito Santo de Deus para realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Amém, queridos? Porque isso foi um dos mandamentos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Expulsai os demônios e curai os enfermos. É o que isso, amados? Mandamento. Mandamento? É mandamento, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ela foi uma pena que ela não passou bem, né? E estava um dia muito quente aqui no sul e ela precisa, como se diz, ela precisa se movimentar bastante para poder fazer as trocas, respirar bem. Aí tu imagina que uma pessoa nessa situação, você diria assim, mas aí tem que ficar em casa com um tubo de oxigênio no lado, né? Com uma máscara, dormir com um CPAP, né? E ela, para pregar o evangelho, caminham horas. Não em linha reta, em calçada, no meio das pedras, né? Vocês dão uma olhadinha, depois vocês pegam, vê no YouTube, é no YouTube, né? Tá, é Malu, né? Eu botei aqui Malu do Camboja. Então, várias vezes a gente já pediu oração por ela. Chegou lá no Camboja. Sim. Várias vezes ela já pediu oração. Ano passado, inclusive, ela pediu uma oração que elas tinham conseguido fazer acho que foi algum evento de Natal, usar o Natal, né, da data que o mundo comemora, para como se diz, fazer uma festa para Jesus. O que você ia falar? Eu me lembrei do evento que tu está falando. Teve um evento onde eram apresentadas todas as nações. Isso. Né? E aí tinha que ir com a roupa típica do seu país, né? No Brasil, como cada região tem uma roupa típica, ela foi com a nossa roupa, com a roupa gaúcha, né? E com a bandeira do Brasil. Então, nesse vídeo também aparece ela entrando, né? Com a bandeira do Brasil e vestida com um xiripá, assim, bem legal. Bom, glória a Deus. Que Deus abençoe e guarde todos os missionários que estão espalhados pelo mundo, né? Então, por isso a gente consegue ver que Deus, Jesus, tem chegado ao povo que tem sofrido. Aqueles, né? Outro dia ainda ouvi um testemunho muito interessante de um rapaz, de um menino, que ele teve um encontro com Jesus, né? E a família dele, ele era de uma descendência de sheiks na Arábia, acho que era na Arábia. E aí ele teve um encontro com Jesus e aí ele começou a ler a Bíblia, mas achou muito interessante que Jesus, que tinha muito louvor, tinha louvor, e via internet ele começou a ver porque a internet não tem fronteiras, na verdade. Então ele via e achava, como se diz, os cultos ao Deus, ao nosso Deus, muito alegre. E ele começou a lembrar que o culto ao Deus deles era bem diferente. E aí um dia ele disse assim, mas eu vou louvar a Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, com dança. E aí foi muito interessante, porque as danças árabes, os homens dançam, é bonito, são danças bonitas, né? E ele fazia isso todos os dias. Só que daí ele ia perder toda a sua herança por causa disso, né? Então, no dia que ele completasse 18 anos, era o dia que pegavam ele e levaram até tipo um cartório, onde ele ia assinar como se diz, ele estava sendo destituído de toda a sua herança, de títulos inclusive, né? E herança financeira. E aí aconteceu, quando chegou na hora, num dos documentos faltava a foto dele.
E aí, nisso veio um cara lá, todo vestido como se diz, de patentes militares, entrou e buscou ele, daí ficaram esperando que era para tirar a foto, né, e trazer as coisas, os documentos, vamos dizer, atualizados. E eu não lembro direito, mas parece que ele entrou no carro e não sei se ele dormiu, e aí ele acordou depois no Cairo, já bem longe de onde ele estava, num hotel, e com aquele homem. E aí aquele homem já não estava mais com aquelas fardas, né? Já estava vestido, como se diz, a paisana, como a gente costuma falar aqui no Sul, né? E aí ele não conseguia se lembrar, né? Como que eu parei aqui, etc. Aí, e daí essa pessoa disse: olha, hoje tu tinha que ter assinado aquilo aos 18 anos. Hoje você já tem 18 anos e 1 dia. Então, nenhum poço de petróleo te será tirado, nem tu estás num dos teus hotéis e nada, e não perdeu nada. Nada. Né? E aí ele ficou assim, aquele homem, né? E ele estava livre. E aí, quando o cara estava saindo, ele disse assim, mas como é que é mesmo o seu nome? E ele fazia todos os dias. Ele fazia, quando ele ia adorar a Deus, como ele viu lá na Bíblia, viu lá, ele foi adorando a moda dele. Aí ele pensou assim, mas eu acho que Deus recebe uma... Ele adorava, orava e fazia uma dança lá do que os homens árabes dançavam. Mas ele pensou, Deus vai receber também. E aí quando ele perguntou, mas como é que é mesmo o seu nome? Aí essa pessoa, esse homem, fez a dança que ele costumava fazer todos os dias a Deus, a Jesus. E ele ficou assim, então, e o homem desapareceu. Glória a Deus. Né? Então é algo muito tremendo, porque olha tudo que nós lemos aqui. Deus do céu ouve o teu clamor. Deus não está surdo, ele ouve a angústia do coração do povo, não importa onde o povo estiver. Imagina, amados, vocês já pegaram aqueles sacos de cimento? Aquilo dá arrepio na gente, porque aquilo seca a mão. Tu imagina escrever versículo, experimenta, pega lá ou na tua casa, lá vai escrever um versículo bíblico aí que tu tem de cabeça aí, escreve com carvão ainda, né? Tu imagina, e aí eles iam escrevendo aquilo que eles iam lembrando e passava para o outro, e o outro lembrava e assim ia andando essa, como se diz, essa Bíblia humana, que cada um, você é uma Bíblia, mas cada um tem versículos, por isso que nós precisamos ler e termos a palavra do Senhor gravadas nas tábuas do nosso coração. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Então, amados, seja lá o que for, não pare. Continue, Senhor, eu me levanto na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu escolho andar, eu escolho caminhar. Eu não vou olhar para trás e nem para os lados. Eu vou seguir em frente com os meus olhos fixos no meu Senhor. Amém, queridos? Nas verdades dele, meus olhos são fixos na palavra dele, nas promessas dele. Amém? Agora, para muitas coisas, nós temos que ter a palavra gravada nas tábuas do nosso coração, a verdade, e saber qual é o plano de salvação de Deus para o homem aqui na terra. Amém, queridos? E contar e louvar tudo aquilo que ele já fez por ti, já fez por mim, e vai fazer muito mais, porque a Bíblia diz que ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? É isso aí. Essa mulher é uma Bíblia. Glória a Deus. Aquela é outra. Eu disse, nós temos umas enciclopédias, nós temos umas Bíblias vivas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro da palavra e as duas enciclopédias falam. Glória a Deus. É lindo. A palavra tem que ser viva em nós, amados. Amém. Glória a Deus. O endereço é entre Gênesis e Apocalipse.
Amém? Mas que ela seja viva. Viva. Senhor, está escrito aqui. Então, se está escrito aqui, é verdade. Então, Senhor, muito obrigado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, mas de todos os louvores, o mais maravilhoso é o louvor de Maria. Quando ela foi escolhida pelo Senhor, que ela adorou o Senhor, né? Porque o Senhor achou graça diante dos olhos de Deus, o coração dela, a vida dela, né? Imagina, todo mundo sabia dessa profecia, não é verdade? Imagina que ela foi a escolhida. Então, queridos, você foi escolhido pelo Senhor. Está escrito, foi o Senhor que te formou. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que me chamou, né? Foi o Senhor que te ungiu, que me ungiu para pregar e anunciar as boas novas aos quebrantados de coração. Amém, queridos? Então vamos orar. E olha, não esqueçam, mas nós estamos quase perto da Páscoa, não é verdade? Quase perto da Páscoa. Eu nem sei se a data hebraica vai ser exatamente com a Páscoa que o mundo comemora. Mas não esqueçam. Mas como é que nós vamos fazer? Meu querido, vá pensando, vai orando, vai jejuando, como se diz, convida teus amigos, convida a tua família e dá o testemunho maravilhoso da verdadeira Páscoa. Né? Conta a história lá, qual foi a primeira Páscoa, né? Quando Deus tirou o seu povo do Egito de mão forte. Nós acabamos de ler aqui, né? E outra coisa, queridos, conta a maravilhosa Páscoa foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro Pascal. E através dele, amados, nós saímos do Egito, nós saímos da morte, nós saímos da lama, nós saímos da condenação. A forca que estava no nosso pescoço foi retirada. O decreto de morte foi rasgado. Então essa é a nossa verdade, queridos. Vamos orar então. Vai pensando, diz, Espírito Santo, me inspire para ser estar com a minha família, com os meus amigos, né? Aqueles irmãos que moram fora do país, que possam se reunir, glorificar o nome do Senhor e louvar a Deus de tudo aquilo, colocar um cântico de tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida e nas nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar então e tenham todos um final de semana abençoado no Senhor. Que o Senhor te surpreenda e nos surpreenda em nome de Jesus. Mas antes, eu tinha me esquecido, a Cátia tem um testemunho, ela tem uma palavrinha para falar, algo muito tremendo que aconteceu na semana passada. Sim, eu tinha me esquecido. Hoje um dos cânticos tem a ver com adoração. E Deus é perfeito em tudo. Eu não sabia que ia ser falado sobre missionário e hoje eu vim com essa roupa. Engraçado, Senhor, assim, essa roupa eu ganhei na Índia. E eu louvo a Deus a vida dessa missionária. E glorifico a Deus pela vida dos missionários, porque realmente, viajando para fora do país, a gente daí lá fora a gente consegue ter a dimensão. Eles não têm Bíblia, eles têm dificuldade, eles caminham 5, 6 horas, andam não sei quantas horas para ir num culto. Ficam às vezes 4 horas, eles não saem do lugar. Eles ficam ali numa adoração a Deus. O testemunho que eu quero dar hoje tem a ver com adoração. Semana passada, quando eu cheguei aqui, eu cheguei mal, eu cheguei com dor, mas dor, eu estava com muita dor nas costas e a pastora orou por mim, mas não tinha passado. E eu estava cansada, eu estava com todos os motivos de não estar no culto, mas eu estava. E ainda eu disse, Senhor, eu quero te louvar de todo o meu coração, porque eu creio que na adoração acontece algo especial. E naquele dia, naquela adoração, aconteceu sim, coisas tremendas.
E às vezes você que está em casa, na hora da adoração, se levante as mãos, como nós aqui, a gente faz isso aqui. Na hora da adoração, cada um vai num canto. E naquele dia eu não tive nem vontade de ficar de pé com os braços estendidos, eu estava com os braços estendidos, mas eu fui para o chão, joelho no chão e testa no chão. Ali, com o joelho no chão, testa no chão, quem chega? Nós estávamos adorando. Então, se a gente pode sim e deve tirar pelo menos uma vez por semana um momento especial de adoração a Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. E quem apareceu? Eu vi os pés dele, de Jesus, com os cravos. E naquela mesma hora, naquele mesmo instante, quando eu vi, eu senti que ele estava nos tocando. Então, irmão, você que está aí ouvindo, na hora da adoração, levanta teus braços, porque quando eu levanto os braços, eu estou dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti. Faz desse momento de adoração um momento especial do culto para preparar a semente que é a palavra. A gente não pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Existe uma forma, e é a adoração. E pela adoração, coisas grandes acontecem. No encontro 151, no encontro 155, o nosso querido pastor João Carlos Marques disse que nesse grupo haveria sinais, prodígios e maravilhas. E semana passada, durante a adoração, Jesus estava aqui caminhando e Jesus estava nos tocando. Só não tocou você em casa porque você não, de repente, não adorou. Ganhou uma grande oportunidade. Pessoas do outro lado do mundo, eu presenciei, eu vi, eu estive lá. A caminho 5 horas para adorar. E eles caminham 5 horas para um culto. Depois caminham mais 5, 6 horas. E daqui do Rio Grande do Sul, de ônibus até Florianópolis. E daí, às vezes, a gente está no momento do culto começa. Daí vocês pedem oração, pede intercessão e pede oração. E eu falando com o irmão Elton. Daí, sábado, o Espírito Santo, bem assim, liga agora para o irmão Elton do Rio de Janeiro. Ele vai estar sozinho. E eu perguntei ao irmão Elton, tá tudo bem? Tudo bem. Tu está sozinho? Tem compromisso? Não, o Espírito Santo. E na hora, quando eu conversava com ele, o Espírito Santo me lembrou que aconteceu isso na sexta-feira. Antes daquela palavra maravilhosa da Michelle. Uma palavra muito forte. Daí o irmão Elton pediu oração. Quando o irmão Elton pediu oração, veio assim de falar para ele, irmão Elton, quando tiver próximo culto, levanta as mãos, adore, louve o Senhor, saia da cadeira, não entre no bate-papo que está ali embaixo. Quando eu estou em casa, tem um bate-papo, mas louve, fecha os olhos, adore. Na hora, eu estava de olho aberto conversando com ela, na hora eu tive uma visão, com o olho aberto, conversei com a pastora, na hora, com o olho aberto, eu vi muitas pessoas adorando e um grande, imenso, gigantesco trono, era o trono de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, tu em casa, quando está assistindo o culto ao vivo, para tudo. Levanta, não sei o que tu vai fazer, te ajoelha, não sei. Aqui cada vez é um jeito que a gente faz. A gente às vezes quer ir pro joelho, quer cantar, a gente quer ficar com os braços estendidos, mas adoração. Jesus me trouxe uma palavra aqui agora. Aquela mulher do poço perguntou, como faremos para te adorar? Eu procuro os verdadeiros adoradores que me buscam em espírito e em verdade. Queridos, quer momento melhor do que adorar a Deus? Ah, no teu quarto com a porta fechada, que coisa mais boa é cantar e adorar e dançar e fazer o movimento que tu quiser para Ele. Imagina a alegria de Deus recebendo uma adoração única, especial, só para Ele. Faça isso. E te prepare, que tu vai ver, sentir, ouvir
como essa semana, depois daquele dia, eu ouvi claramente um dia de manhã uma voz suave diz: come mel. Na mesmo dia eu fui lá, comprei um pote de 1 quilo de mel. Estou comendo mel até agora. Eu ganhei uma ordem. Gente, tu vai ouvir a voz dele. Tu vai ouvir claramente a voz dele de noite falando contigo. Então, irmão, eu te incentivo e te animo. Na hora do culto ao vivo, na hora da adoração, feche os olhos e simplesmente adore. Coisas tremendas vão acontecer. Amém? Amém. Então, Deus te abençoe. Amém, queridos. Então vamos orar por todos os irmãos que estão assistindo, pedir oração. Antes disso, tem um irmão aqui que quer fazer um agradecimento. Fico de pé? Tá meio curto. Tá. Bom, irmãos, eu tenho passado um tempo, e esse tempo é um tempo que me leva à reflexão, sabe? Como eu tinha falado, e passo por alguns momentos onde eu estou em busca de uma colocação no trabalho, e eu tenho orado ao Senhor. E eu fico, assim, muito agradecido, e também é como uma aprendizagem, no sentido, assim, que o Senhor tem mostrado nas mínimas coisas que tem cuidado de nós. Ele não deixa nós à margem do caminho. Como bem me lembro que o pastor João falou isso, né? Que o Senhor falou pelo pastor João. E eu quero agradecer a esse irmão que me abençoou. Até eu achei curioso o valor em si, né? Que tem o número da perfeição e o número do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eu fiquei assim, eu vi Deus em todos os momentos, em todos os instantes. E eu sei que na vida desse irmão que abençoou e que deu ouvido ao Senhor, vai ser muito mais multiplicado. O Senhor se faça presente na tua vida. Eu agradeço de todo o coração, como também agradeço aos irmãos que também estenderam a mão para nós aqui, Senhor. E eu oro desejando no meu coração, desejando na minha mente, alinhando essa linha, que o Senhor multiplique muito mais vezes na vida de vocês em todas as áreas. Eu agradeço de todo o coração a bênção que alcançou a minha e a minha casa, por mim e pela minha esposa. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, vamos orar e apresentar todos os pedidos de oração, todos os irmãos. Amém? Orasti ribalastori endereremas. Oramasti andarabastori eleremas. Um dia tu disseste, Senhor, que todo aquele que vier aqui, Senhor, de mente e coração aberto, Senhor, não sairiam de mãos vazias, Senhor. Todos aqueles que estão assistindo de mente e coração aberto não sairão de mãos vazias, em nome de Jesus. Porque o mesmo Senhor que se manifesta aqui, Ele quer se manifestar na tua casa, na tua vida, no meio da tua família, no teu coração, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós te agradecemos pelas portas de emprego, nós te agradecemos pelas curas, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Tu sabes, Senhor, muitos querem, Senhor, que querem ser enviados como missionários, Senhor, mas, Senhor, verdadeiramente vá aquele que tem o chamado do Senhor, porque quando o Senhor envia, Ele providencia tudo para que o missionário não falte a intercessão, não falte os alimentos, não falte nada, em nome de Jesus, e sejam todos revestidos de poder e autoridade, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu, Senhor, venha surpreender cada irmão, Senhor, que está assistindo via internet e que ainda vai assistir, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos?
Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? E tenham um fim de semana abençoado. E até a semana que vem, se assim Deus permitir, ou na primeira nuvem. Amém, queridos? Fiquem na paz.